Senhor, deixa eu sentir um pouco do que tu sentiste. E Deus atendeu. O espinho ficaria cravado por 15 anos, aberto, sangrando, com um cheiro que afastava as outras irmãs. E ela nunca pediu para Deus tirar. Essa mulher se chamava Rita de Cássia. E a história dela não começa no convento, começa muito antes, numa aldeia nas montanhas da Itália, numa família que esperou uma vida inteira por ela. O nome dela era Margarida. Rita era apelido, o jeito carinhoso que a família usava desde pequena. Ela nasceu por volta de 1381, em Rocca Porena, um punhado de casas de pedra encravado nas montanhas da Úmbria, na Itália Central. Rocca Porena era pequena. Algumas dezenas de famílias, casas de pedra, campos cultivados nas encostas, o rio Corno passando ao fundo, um lugar onde todo mundo se conhecia. A vida ali era simples e dura ao mesmo tempo. Trabalho no campo desde cedo, casamentos arranjados pelos pais, filhos criados na fé e no labor. Era nesse mundo que Rita havia nascido. Antônio e Amata já eram velhos quando ela chegou. Anos de casamento sem filho, anos de oração, anos esperando. Para um casal camponês na Itália medieval, não ter filhos era mais do que uma tristeza pessoal. Era uma vulnerabilidade. Quem cuidaria da terra? Quem sustentaria a família na velhice? Eles rezaram, continuaram rezando. Quando Rita finalmente nasceu, eles souberam que era um milagre, e o milagre se confirmou logo cedo. Poucos meses de vida, a mãe foi trabalhar no campo e deixou o bebê numa cesta à sombra de uma árvore. Um enxame de abelhas brancas apareceu. Não picaram. Entravam e saíam da boca da criança depositando mel, como se ela fosse uma flor. Um camponês que passava tentou espantá-las, e no movimento, a ferida que tinha na mão fechou completamente. Rita nem havia aprendido a andar ainda. A notícia correu pela aldeia. As pessoas falavam, alguns com admiração, outros com ceticismo, mas ninguém esqueceu. Os pais não sabiam ler nem escrever, mas sabiam rezar e ensinaram à filha o que realmente importava: a fé em Jesus Cristo e a devoção aos santos. Desde criança, algo nela era diferente e todos ao redor percebiam. Passava horas em oração enquanto as outras crianças brincavam. Jejuava voluntariamente desde muito jovem. Visitava o Santíssimo Sacramento com uma frequência que surpreendia até os adultos mais devotos da aldeia. Não era performance, não era obrigação, era fome. Uma fome de Deus que ela carregava desde que abriu os olhos para o mundo. E dizia com toda a clareza que queria ser freira. Para uma menina camponesa do século XIV, isso não era uma escolha simples. O convento exigia dote, exigia negociação com a família, exigia abrir mão de um casamento que poderia garantir segurança para os pais na velhice. Rita sabia de tudo isso e continuou dizendo que queria ser freira. Mas a vida tinha outro plano para ela. Os pais eram velhos, precisavam de apoio, e era costume da época que os filhos se casassem cedo. Antônio escolheu um marido para Rita. O nome dele era Paulo Fernando Mancini. Não foi uma boa escolha. Paulo bebia, era infiel, tinha um temperamento explosivo que tornava o lar um lugar difícil de se viver. Os vizinhos ouviam, as paredes eram finas, e o nome de Rita passou a ser sinônimo de resignação. No sentido errado da palavra, o sentido que as pessoas usam quando não entendem o que estão vendo. Porque Rita não era resignada, era determinada. Havia uma diferença enorme entre as duas coisas, e ela sabia disso melhor do que ninguém.
Rita aceitou o casamento, sem revolta, sem fuga, e começou a rezar pelo marido com a mesma persistência com que havia rezado pela própria vocação. Não rezava para suportar, rezava para transformar. 18 anos. 18 anos de paciência, oração e amor obstinado. Não foi linear, não foi fácil. Houve noites em que o silêncio era a única resposta que ela recebia. Mas ela não parou. E ao fim desses 18 anos, Paolo havia mudado. Não aos poucos, completamente. O homem que havia entrado naquele casamento como uma tempestade, saiu dele como uma pessoa diferente. Mais calma, mais justa, mais capaz de olhar para os outros sem raiva. O homem violento tornou-se tão diferente que as mulheres da cidade vinham pedir conselho a Rita sobre como lidar com seus próprios maridos. Parecia que a vida finalmente se acomodava. Então Paolo saiu para trabalhar um dia e não voltou. Foi encontrado morto, assassinado, vítima de um rastro de rixas e inimizades que havia deixado nos anos anteriores. A violência do passado havia cobrado sua conta, e cobrou da pior forma, no momento em que ele já não era mais aquele homem. Os 2 filhos de Rita, já jovens, juraram vingança. Era o código da época, era o que se esperava deles. E Rita entendeu isso. Mas entendeu também que se os filhos saíssem atrás dos assassinos do pai, o ciclo não terminaria nunca. E Rita, de joelhos, fez o pedido mais difícil que uma mãe pode fazer. Pediu a Deus que tirasse os filhos desse mundo antes que eles tirassem a vida de alguém. Os 2 adoeceram. Antes de morrerem, se reconciliaram com Deus e perdoaram os inimigos do pai. Rita ficou sozinha, sem marido, sem filhos, com 40 anos e uma certeza inabalável no peito. Era hora, finalmente, de aceitar a missão que Deus havia posto no seu coração desde o início. Ela foi até o convento das Irmãs Agostinianas de Cássia e pediu para entrar. A resposta foi não. A regra era clara. O convento não aceitava viúvas. Não era crueldade, era a norma da época. Conventos recebiam moças jovens, não mulheres que haviam vivido no mundo casado, tido filhos. Rita entendeu a regra e voltou assim mesmo. Pediu de novo. Voltaram a negar. Voltou uma terceira vez. 3 vezes bateu naquela porta. 3 vezes foi rejeitada. Qualquer outra pessoa teria desistido depois da segunda. Talvez até depois da primeira. Rita não era qualquer pessoa. Então, numa noite, ela dormia quando ouviu uma voz chamar seu nome. Rita, Rita, Rita! Abriu a porta. Na frente dela estavam 3 figuras: São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino. Pediram que os seguisse. Caminharam pelas ruas da cidade. Em algum momento do caminho, Rita sentiu um empurrão suave e desmaiou. Quando abriu os olhos, estava dentro do convento, com as portas trancadas do lado de fora. Não havia explicação humana para aquilo. As irmãs olharam umas para as outras. Olharam para Rita. Olharam para as portas trancadas. Diante daquilo, as irmãs não tiveram como dizer não. Mas a desconfiança persistia. Uma viúva que havia aparecido dentro do convento no meio da noite, sem que ninguém soubesse como, isso não era exatamente uma carta de apresentação tranquilizadora. A Madre Superiora, querendo testar a obediência de Rita, mandou que ela fosse regar um pedaço de madeira seca no jardim, todo dia, por um ano inteiro. Não havia nenhuma lógica naquilo. Madeira seca não vira planta. Todo mundo sabia, mas a obediência não precisa de lógica para ser obediência. Rita obedeceu sem questionar. Um ano depois, aquele galho morto havia se transformado numa videira viva, que, dizem,
ainda dá frutos no mosteiro de Cássia até hoje. A desconfiança acabou. Aceita, aprovada, estabelecida na vida religiosa, Rita mergulhou na rotina do convento com a mesma intensidade que havia colocado em tudo na vida. Oração, jejum, serviço, silêncio e no centro de tudo, sempre, a paixão de Cristo. Havia algo naquela imagem. Cristo na cruz, com a coroa de espinhos, os cravos, o peso do corpo, que ela não conseguia deixar de contemplar. E em 1432, orando diante de um crucifixo, ela fez o pedido: Senhor, deixa eu sentir um pouco do que tu sentiste. Um espinho da coroa de Cristo se desprendeu e cravou na sua testa. A ferida abriu. Era dolorosa. Exalava um odor forte que afastava as irmãs. Rita não pediu para Deus tirar. Não reclamou. Não se afastou do convívio. Continuou sua rotina, com uma ferida aberta na testa e uma paz no rosto que as outras freiras não conseguiam explicar. Rita pediu para ir a Roma no jubileu. A Madre Superiora hesitou por causa da ferida. Rita pediu que Deus a fechasse. A ferida cicatrizou. Ao retornar, pediu que voltasse. E voltou. A ferida ficou por 15 anos. E Rita jamais pediu para Deus fechá-la. No último inverno de sua vida, Rita estava acamada há meses, com uma tuberculose que lentamente a consumia. Ela havia passado décadas no convento, orando, jejuando, servindo, sofrendo com aquela ferida na testa que as outras freiras haviam aprendido a respeitar de longe. Agora o corpo finalmente cedia, mas o que as irmãs notavam era que Rita não parecia com medo. Parecia em paz. Uma paz que não era resignação, era antecipação. Como alguém que está prestes a encontrar uma pessoa que ama há muito tempo. Uma prima a foi visitar. Sentou-se ao lado da cama. Perguntou se havia alguma coisa que Rita queria. Rita pensou por um momento. Então pediu que ela fosse até o jardim de Rocca Porena, o jardim da casa onde crescera do outro lado da montanha, e trouxesse uma rosa e 2 figos. A prima olhou para ela. Era janeiro, neve cobrindo tudo, geada nas pedras. Nenhuma flor poderia existir naquele jardim, nenhum figo maduro naquela época do ano. Era impossível. A prima foi assim mesmo, por amor, sem esperança de encontrar nada. E encontrou. No meio da neve, uma rosa vermelha viva, aberta, como se o inverno não existisse. E num galho seco, 2 figos maduros, pesados, doces, prontos para serem colhidos. Ela voltou com os 2 nas mãos, tremendo. Rita recebeu com um sorriso. Era o último sinal. No dia 22 de maio de 1457, o sino do convento começou a tocar sozinho. As freiras correram para o quarto de Rita. Ela tinha 76 anos. A ferida da testa havia fechado. Pela primeira vez em 15 anos, a pele estava intacta. O quarto se encheu de luz e de um perfume de rosas que não havia nenhuma explicação para estar ali. Uma freira do convento, que tinha um braço paralisado há anos, abraçou o corpo de Rita no momento da morte e o braço ficou curado. O corpo não foi enterrado. As irmãs reconheceram o que estava diante delas e não quiseram esconder debaixo da terra. Foi colocado numa caixa de cipreste, uma madeira nobre usada para caixões desde a antiguidade, e exposto para que todos pudessem ver. Permanece preservado até hoje na Basílica de Cássia, na Itália, exalando suave perfume. Rita foi beatificada em 1627 pelo Papa Urbano VIII e canonizada em 1900 pelo Papa Leão XIII. Mas para o povo, ela já era santa desde muito antes disso.
Desde os primeiros anos após sua morte, as pessoas vinham a Cássia com pedidos impossíveis e voltavam com respostas. É a santa das causas impossíveis, a advogada das causas desesperadas, a que intercede quando parece que não há mais saída. No Brasil, é uma das santas mais amadas, padroeira de cidades inteiras, invocada em hospitais quando o diagnóstico não tem resposta, em tribunais quando a justiça parece distante, nas madrugadas em que uma mãe reza pelo filho que não está no caminho certo, nas noites de desespero em que alguém olha para o teto em busca de uma saída. Rita conhece bem essas causas. Ela viveu tudo isso. Santa Rita de Cássia viveu tudo o que uma vida pode ter de pesado. Uma vocação que teve que esperar. Um casamento difícil que durou 18 anos. A morte do marido. A morte dos filhos. 3 rejeições na porta do convento. 15 anos com uma ferida na testa que não cicatrizava. E em nenhum momento ela pediu que Deus tirasse o sofrimento. Ela pediu para sentir mais. Não porque gostava, porque para Rita sofrer unido a Cristo não era punição, era intimidade. Era a forma mais próxima que ela conhecia de estar perto dele. Tem uma tendência muito humana de rezar, pedindo para Deus tirar o peso. Tira essa doença, tira essa dificuldade, tira essa pessoa difícil da minha vida, e não há nada de errado nisso. Mas Rita fez uma pergunta diferente. Não como eu saio disso, mas o que eu faço com isso enquanto estou aqui. E a resposta que ela encontrou foi a mesma que Cristo encontrou na cruz. Não fugir, não anestesiar, oferecer, transformar o sofrimento em oração, transformar a dor em presença, transformar o que dói em combustível para amar mais. Essa é a espiritualidade de Rita de Cássia. E é por isso que ela se tornou a padroeira das causas impossíveis. Não porque faz milagres fáceis, mas porque ela mesma viveu o impossível e encontrou Deus no meio dele. Quando alguém chega até Rita com uma causa que parece não ter saída, ela entende. Ela esteve lá. Se esta história tocou você, ajude a levar adiante. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Cada inscrição faz com que mais pessoas encontrem essas histórias que o tempo quase apagou, mas que servem de exemplo até hoje. Você já esteve numa situação em que tudo parecia impossível, em que parecia não ter uma saída, e que Deus interveio e mostrou o caminho? O que você fez nesse momento? Conta nos comentários.